Fala, futuro aprovado, tudo bom com você? Na nossa aula de hoje a gente vai ver um conceito muito importante, um conceito basilar dentro do raciocínio lógico. A gente vai trabalhar alguns conceitos básicos de proposições, tudo bem? Como identificar uma proposição, o que não é uma proposição. Isso tudo vai te ajudar lá na frente a compreender no nível de profundidade maior todo o conteúdo necessário para desenrolar ali uma tabela verdade, uma equivalência, uma negação, enfim, tudo que você precisa fazer, tudo bem? Então, o importante agora é entender esse conteúdo para desenvolver ali uma fundamentação boa, construir uma base sólida para depois avançar dentro do conteúdo, tudo bem? Então, sempre compreender e depois tentar memorizar o conteúdo para você ali desenvolver mais rapidamente a sua habilidade na resolução dos exercícios. Então já separa, obviamente, papel e caneta para fazer as suas anotações. Importante que você esteja aqui trabalhando de forma ativa aqui comigo, fazendo as suas anotações, as suas observações para você tirar o melhor proveito desse material, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre conceitos básicos de raciocínio lógico, a gente vai falar sobre proposições, beleza? Para quem não me conhece, professor Heitor Simões, hoje eu sou servidor público federal, já fui aprovado num concurso do Sebrasp. Antes disso, fui policial militar aqui no estado de Minas Gerais, sou formado em engenharia química e estou aqui para te ajudar a entender esse conteúdo e acertar as questões da sua prova, beleza? Tá aqui o meu Instagram, @heitor.simões, Heitor com H e 2 T's, para a gente discutir e conversar sobre concurso público, beleza? Então, primeira coisa que eu preciso de saber o que é uma proposição lógica, quais são os seus atributos e as suas características, o que eu estou buscando de fato, não é? Três atributos que eu preciso de lembrar. Primeiro deles, quando eu falo de proposição lógica, eu estou falando de uma oração, ou seja, preciso ali de um verbo, tudo bem? Para ser uma proposição lógica. Segunda coisa, ela precisa de ser uma sentença declarativa, ou seja, eu declaro alguma coisa, ou a sentença, na verdade, declara alguma coisa sobre uma pessoa, sobre alguém, sobre uma situação. Terceiro atributo, a minha proposição lógica, ela admite um e apenas um dos valores lógicos. Quais são os valores lógicos que nós temos? Verdadeiro ou falso. O que esse terceiro atributo está me dizendo é o quê? Que a minha proposição lógica, seja simples ou composta, que nós vamos falar isso em outro momento, admite um e apenas um desses valores lógicos. Você não vai encontrar um terceiro valor lógico. Você vai ver isso com mais detalhe lá nas identidades, beleza? Tudo bem, entendi o que é uma proposição lógica e quais são os seus atributos. Mas antes, agora, na verdade, vamos falar o que não é uma proposição lógica. Se eu sei o que é, eu também sei o que não é uma proposição lógica. Então, não são proposições sentenças exclamativas. Boa noite, por exemplo. Por quê? Porque eu estou exclamando alguma coisa, então isso não é uma proposição. Segundo tipo de sentença, que não é uma proposição, as sentenças interrogativas. Por exemplo, qual é a sua idade? Sempre que eu faço ali uma pergunta, beleza? Terceiro tipo de sentença que não é uma proposição, sentenças imperativas, aquelas que indicam ou exprimem uma ordem, tudo bem? Vai conectar esse conteúdo onde? Lá com a língua portuguesa, beleza? Então, tudo que é uma ordem, tudo que eu indico uma ordem, não é uma sentença, não é uma proposição lógica. Por exemplo, chute a bola. Eu estou dando uma ordem, chute a bola, beleza? Não é uma proposição. Além disso, sentenças optativas, aquelas que falam de um desejo, que exprimem um desejo. Que Deus o conserve. Eu estou desejando alguma coisa dentro dessa sentença. Isso não é uma proposição, beleza? Esses 4 tipos aqui. Temos mais? Sim, temos mais sentenças que não são proposições, outros 2 tipos. Quais são eles? Primeiro, as sentenças abertas. Como assim, Heitor? Sentenças abertas. Olha só.
x mais 9 igual a 10. Vamos fazer uma pequena análise aqui do que é uma sentença aberta. X mais 9 igual a 10. Isso está certo ou está errado? Não sei. Concorda comigo que depende? Lembra que nosso terceiro atributo lá era que o valor lógico era apenas um, ou verdadeiro ou falso? Concorda que aqui, se eu tenho que x for 1, eu vou ter de fato que x mais 9 é igual a 10. Isso é verdade. Ok. Mas e se x for 0? Concorda que eu vou ter 0 mais 9 igual a 10 e isso aqui vai ser falso? Então, por isso que uma sentença aberta não é uma proposição, porque eu não consigo determinar para você qual é o valor lógico dessa sentença. Tudo bem? Outro exemplo de valor lógico quando eu utilizo pronomes, do tipo, ele é bonito. Ele quem? Eu não sei quem é ele. Ela é bonita. Ela quem? Eu não sei quem é ela. Pode ser que sim, pode ser que seja verdade, pode ser que não, que seja falso. Como eu não consigo atribuir um valor lógico dentro de uma sentença aberta, eu não tenho uma proposição lógica. Beleza? Entendemos aqui então. E por fim, o sexto e último tipo de sentenças que não são proposições, paradoxo. Esta frase é uma mentira. Do tipo, outro exemplo, só sei que nada sei. É algo que você não consegue atribuir um valor lógico para aquilo. E você ali, como não consegue atribuir um valor lógico, aquilo ali não é uma proposição lógica, beleza? Só sei que nada sei, esta frase é uma mentira. Você não consegue uma conclusão daquele valor lógico, tudo bem? Observação importante aqui para a gente. Quantificadores transformam uma sentença aberta em uma proposição. Quais quantificadores? Todo, algum, nenhum, pelo menos um e existe um. Então eu não entendi muito bem essa ideia dos quantificadores. Olha só, acompanha aqui. X mais 9 igual a 10, beleza? Como a gente já discutiu, eu não consigo determinar um valor lógico porque é uma sentença aberta, logo não é uma proposição. Mas se eu viro para você e falo o seguinte, olha, para todo x, para todo valor de x, né, os números reais lá, todo valor de x, eu sei que x mais 9 igual a 10. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Eu estou utilizando um quantificador, que é todo valor. Eu estou te dizendo que x mais 9 igual a 10. Prontamente você vai me responder que não, isso é falso. Por exemplo, quando x for 0, isso aqui não está correto. Então, isso aqui é falso. Então, nota que eu transformei uma sentença aberta em uma proposição lógica quando eu utilizei um quantificador. Outro exemplo, ele é feio. Quem é ele? Não sei. E se eu te disser o seguinte, olha, nenhum homem é bonito. Nota que nenhum é um quantificador. Então ali eu não estou te dando opção do ponto de vista que eu não estou deixando margem para você no sentido de que quem é este homem? Eu estou te dizendo já, nenhum. Então os quantificadores lógicos, esses exemplos aqui, eles transformam aquilo que era uma sentença aberta em uma proposição, beleza? Então, quando eu tenho quantificadores lógicos, eu tenho sim uma proposição lógica, porque aí eu consigo atribuir um valor verdadeiro ou falso, dependendo do contexto e da situação, beleza? Então, é importante saber aqueles 3 atributos que nós falamos, e importante saber identificar essas 6 sentenças que não são proposições para a gente. Tudo bem? Por quê? Porque isso cai na sua prova. Vamos fazer alguns exercícios para você entender como que isso é cobrado. Olha só, questão de 2018, Banca Sebrasp, que fala o seguinte: julgue o item que segue a respeito de lógica proposicional. A sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? É uma proposição lógica composta? Cuidado para não se perder
dentro de uma pegadinha, tudo bem? Ele está falando aqui para você que é uma proposição lógica composta. Faz diferença se é composta ou se é simples, quando na verdade eu tenho aqui uma sentença interrogativa? Lembra que nós comentamos que uma sentença interrogativa não é uma proposição? Se não é uma proposição, ela não é nem uma proposição composta, nem uma proposição simples, não me interessa. Estou te dizendo que ela não é uma proposição. Então, se não é uma proposição, obviamente não é uma proposição composta também. O gabarito está errado. Ele enfiou aqui então uma sentença interrogativa e te perguntou se era uma proposição. Ele tenta te confundir. Tudo bem? Então, muita atenção nisso. Lembrando lá sempre daquilo que não é uma proposição. Importante compreender aquilo que nós discutimos e memorizar, beleza? Outra questão de 2016, INSS, tudo bem? Fala o seguinte: julgue o item a seguir, relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos. A sentença: Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Aqui a gente não está trabalhando, não é o escopo da nossa aula, o assunto da nossa aula, as representações e os conectivos, tudo bem? Nós vamos entender isso em outro momento. Mas mesmo que você não saiba conectivos ainda e proposição composta e também representação das proposições, você tem a obrigação de acertar essa questão. Por quê? É uma sentença exclamativa. Certo? Eu estou exclamando alguma coisa. Outro ponto, eu estou dando aqui ordens para a Bruna. Bruna, acesse a internet, verifique isso. E tenho aqui uma sentença que é exclamativa. Te pergunto, isto é uma proposição? Não, não é uma proposição. Então, independente do que esteja escrito lá na frente, se você sabe ou não conectivos, o gabarito dessa questão está errado. Beleza? Está errado. Note que é bem sutil, né? Geralmente o examinador ele tenta te falar que é uma proposição composta ou que é uma dada representação, mas na verdade aquilo ali não é nenhuma proposição. Questão de 2013, a ANS, que fala o seguinte: com relação às proposições lógicas, julgue o próximo item. A expressão "Viva Mandela", gritava a multidão entusiasmada, estará corretamente representada na forma P ou Q, em que P e Q sejam proposições lógicas adequadamente escolhidas. De novo, te pergunto, você precisa de saber esse conhecimento aqui para acertar essa questão? De forma nenhuma. Por quê? Viva Mandela não é uma proposição. Por quê? Uma sentença exclamativa, algo que eu estou exclamando, portanto, não é uma proposição. Gabarito também está errado, beleza? Veja que é uma questão, um tipo de questão de conceitos básicos, de identificar então o que é uma proposição e o que não é uma proposição, que cai regularmente. Volta e meia aparece aí na nossa prova, beleza? Outra questão do Sebrasp de 2013. Aqui tem um texto que serve mais para te cansar do que te entregar uma informação pertinente, mas tudo bem. Começando daqui. Assim, as proposições transmitem pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos que se formam a respeito de determinados entes. Com base nessas informações, julgue se o item a seguir é proposição. Que excelente local de trabalho. De novo, outra sentença exclamativa aqui pra gente. O gabarito dessa questão, então, errado logo de cara, sem muita discussão. Sentenças exclamativas não são proposições, nós já vimos isso em outros exercícios também, beleza? Mais uma questão, agora no formato certo e errado, mas para a gente massificar esse conhecimento eu trouxe de outra banca, Quadrix, questão de 2022, bem recente. Existem aqui algumas sentenças e fala o seguinte: admitindo que das 3 afirmações acima, a primeira é falsa e as outras 2 são verdadeiras, julgue o item. A frase "qual será a vantagem de ter uma ou 2 corcovas?" é uma proposição interrogativa.
cuja negação é: qual será a desvantagem de se ter uma ou duas corcovas? Te pergunto, sentenças interrogativas são proposições? Não são proposições. Então, isso aqui está errado, não existe proposição interrogativa. E se não existe proposição interrogativa dentro do raciocínio lógico, também não existe nada de negação em relação a isso. Então, o gabarito da nossa questão é errado, beleza? Sentenças interrogativas neste caso específico. Beleza? Mais uma questão, 2022, que fala o seguinte: em uma joalheria é possível personalizar um colar, escolhendo-se o material da corrente, ouro ou prata, e 3 pedras, que são dispostas verticalmente. Atualmente, as pedras que a loja possui são 12 diamantes, 20 esmeraldas e 30 rubis. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. A frase "eu quero muito ouro" é um exemplo de proposição lógica. De novo, sentença exclamativa. Te pergunto mais uma vez, sentença exclamativa é uma proposição lógica? Não é uma proposição lógica. Logo, o gabarito da nossa questão é errado. Veja que é um conhecimento muito simples. A partir do momento que você memorizou, compreendeu e memorizou ali aqueles tópicos que nós batemos do que é uma proposição e daquilo que não é uma proposição, você já tinha acertado todas essas questões. Principalmente quais são as mais cobradas daquela lista que nós passamos. Primeiro, sentenças exclamativas, sentenças interrogativas e depois as sentenças que exprimem ordem, beleza? Que eventualmente alguns alunos, alguns candidatos passam batidos naquela questão de exprimir uma ordem, de indicar uma ordem, beleza? Mas leia com atenção, leia com cuidado, não seja afobado na hora de fazer a sua prova. Simplesmente você precisa de fazer o quê? Identificar esse sinal aqui, uma exclamação, uma interrogação, ou entender que aquilo indica uma ordem, beleza? Na hora de sua prova você acerta as questões. Por fim, só para a gente pincelar mais um conteúdo aqui dentro desses conceitos básicos, são os princípios das proposições. São 3, beleza? Primeiro deles, princípio da identidade. Uma proposição é sempre verdadeira e uma proposição verdadeira é sempre verdadeira e uma proposição falsa é sempre falsa. Que faltou uma parte, mas tudo bem. O que o princípio da identidade fala é o seguinte: não tem como uma proposição trocar de valor lógico no meio do caminho, do nada. Então, uma proposição que é verdadeira, ela é sempre verdadeira. Uma proposição que é falsa, ela é sempre falsa. Princípio da identidade. Segundo, princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Basicamente a mesma ideia, mas um pouco diferente. Na não contradição, não tem como eu ser as duas coisas ao mesmo tempo. A identidade é mais no sentido de que eu não consigo trocar, beleza? Da não contradição, mais relacionado àquilo que eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Então, uma proposição ela nunca será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela é apenas uma ou outra. Por fim, o terceiro excluído. Uma proposição ou ela é verdadeira ou falsa. Não existe um terceiro valor dentro do raciocínio lógico. Não existe um talvez, não sei, não. Ou verdadeiro ou falso. Esses são os valores lógicos que você consegue atribuir a uma proposição. Beleza? Princípio, então, do terceiro excluído. Beleza? Importante revisar esses pontos, fazer mais questões e entender o conteúdo para você acertar as questões na sua prova. Tudo bem? Forte abraço e até a próxima.